Olá, direto dos estúdios do Polo de Comunicação da Universidade Federal do Paraná está começando mais um programa Cobras e Lagartos, o verdadeiro, nosso espaço semanal para críticas e análises sem concessões. Eu sou o Ney Hamilton e estes são os nossos comentaristas Belmiro Valverde e Hugo Bengarelli. Hoje nós estamos desfalcados do Mário Negrão. Senhores, vamos falar um pouco sobre solidão, a solidão do poder, Belmiro Valverde. Muito tem se falado que o presidente Lula hoje é um homem só. Ele veio perdendo seus companheiros históricos de luta ao longo desses 3 anos de governo. E o que pode acontecer com um homem só no poder, Belmiro Valverde? Eu sou um pouco cético em relação aos homens sós no governo, né? Porque eu acho que o governo sempre tem um arsenal de puxa-sacos de plantão para cercar qualquer governante, né? Mas eu entendo perfeitamente a sua pergunta. Realmente, o presidente Lula tinha uma estrutura, por assim dizer, até intelectual, né? Que o ajudava, Zé Dirceu, Zé Genuíno, que era uma espécie de sustentáculo político e intelectual do presidente. E esse sustentáculo acabou todo. E o que pode acontecer é que agora, obviamente, vão aparecer novas influências. Não acredito que ele possa ter influências piores do que ele teve no começo do governo, né? Ele vai ficar, obviamente, influenciado por um time com o qual ele não tem a mesma familiaridade que ele tinha. Eu acho que pessoas como a Dilma Rousseff estão ganhando claramente espaço, porque é uma pessoa assim, que o americano chama de no nonsense, né? A pessoa sem muita brincadeira, de cara fechada, mas que faz o dever de casa, né? E ele evoluiu muito, exatamente, eu acho que aí é um retrocesso, para um personalismo exacerbado. Quer dizer, ele agora separou claramente o governo. Eu sou o Lula, eu sou o cara que a população confia, eu sou o cara que a população continua apoiando, e o partido é o partido que agora está nas cordas, esmerdado por acusações de corrupção. Então ele claramente está se separando dessa turma. Eu acho que é isso que vai acontecer. Ele vai procurar voluntariamente essa solidão, porque de um lado ele foi abandonado à força pela circunstância, mas por outro lado ele vai ver que a sobrevivência política dele está exatamente em ele ficar sozinho, não se misturar com essa turma toda que está envolvida, né? Se é que ele pode fazer isso, né? Hugo, você acha que o presidente Lula está se transformando naquela figura, já é folclórica, histórica dentro do panorama latino-americano, que é o caudilho, que é um sujeito só, e o Lula está assimilando cada vez mais esse papel caudilhesco? Eu acho que ele está, por um lado, esse papel de caudilho, que é muito presente na América Latina, não? Às vezes até foi uma necessidade, mas outras vezes foi uma barbaridade. Mas está também inserido em alguns lugares onde há certos mitos, né? O retorno de Sebastião, por exemplo, não? O sebastianismo, que vem a encaixar perfeitamente na figura dessa pessoa que supostamente não estaria involucrada com tudo isso. Mas na realidade, se nós vamos a ver o último levantamento da Folha, nos diz claramente que 79% sabe que ele está envolvido e assim mesmo vota. Tem 40%, gente. Pelo amor de Deus, em qualquer lugar estaria com menos, menos 2, menos aqui, não está com 40%. Então, em parte, acho que talvez ele encerra aquilo de miserável que chegou a um lugar determinado. Cara que já vem da miséria e que chegou lá em cima. Será que não é porque as pessoas pensam assim, eu prefiro o diabo conhecido do que o demônio desconhecido? Eu não sei. Não te saberia responder. Eu acho que a questão do caudilho em nossos países está muito presente. Não é só o Brasil. Você vai para qualquer lugar, está muito presente. Por isso que nossa democracia tem que ser tomada entre aspas para mim. Agora, pode ser que o que você coloque seja verdade também, não? Total, vem o outro aí a falar que será nome da ética e já encontraram que a mulher recebeu como 400 vestidos, mas ela recebeu porque era inocente, também não sabia, não? Então, isso também bate forte. Então, as pessoas estão cansadas. Quem sabe entra um pouco isso. Mas não sei, eu estou assim um pouco meio pensando que
que nós chegamos a um nível que já discutimos muitas vezes de indiferença, que um pouco lo está colocando, mas deixa esse, que se vem outro vai ser pior. Um pouco penso que pode ser por esse lado. Né? E, logicamente, por outro lado, é toda aquela esmola que o governo está espalhando em alguns setores. Então, gente, o dízimo que está distribuindo dessa maneira. Não é por aí, mas provoca seus efeitos. Né? Agora, Belmiro, é mais fácil uma pessoa só cometer bobagens, fazer bobagens? Isso em qualquer circunstância da vida? Sozinho a gente... Sem dúvida nenhuma. Você sabe, Ney, o sentimento que eu tenho é o seguinte, o PT desenvolveu um projeto intelectualizado, político intelectualizado, atraiu essa massa de intelectuais, né? Atraiu os professores, atraiu as lideranças sindicais. Então, formulou todo um conjunto de pressupostos de comportamento por aí afora, né? E daí, no meio do caminho, o que aconteceu? A população viu que o PT era exatamente igual a qualquer partido latino-americano, ou pior. E o pior vinha por conta da hipocrisia. Porque fazia ainda toda aquela cena, do ético, vamos tirar uma resolução, vamos tirar um indicativo, tudo era feito em conjunto. Depois se descobriu que nada daquilo era verdade. Que quando eles queriam errar sozinhos, erravam. Não dava a menor bola. O Delúbio pegou dinheiro entregou dinheiro, pegou dinheiro com conhecimento de muito pouca gente. O partido não foi ouvido nem cheirado. Então, eu tenho a impressão que esse projeto naufragou. E, de repente, vai emergir um projeto muito personalista. O Lula diz assim, não, eu agora vou voltar à nossa tradição latino-americana, não sei se caudilhesca, que ele não tem muito o physique de role, ele tem um tipo mais popularesco, né? Sim. Mas ele diz assim, bom, eu vou fazer uma coisa mais ou menos como o Hugo Chávez está fazendo na Venezuela. A elite briga comigo, eu me associo com a parte do lumpen proletariado e do proletariado mais sofrido e vou mostrar para eles que esse pedaço da sociedade me dá sustentação. Eu acho que ele pode cometer erros colossais, né? Mas Belmiro, não maiores do que ele já cometeu. Mas não é a política de Hugo Chávez que faz aqui o Brasil. Não? Porque podem criticar Hugo Chávez. Nós não estamos nem colocando, até porque são realidades distintas. São distintas, sim, não, mas a posição são distintas também. Mas assim, essa questão, você concorda com o que o Belmiro falou, que eles estão ficando muito parecidos no que diz respeito... Mas é uma clivagem, a se aliar realmente às camadas mais pobres da população. Sim, mas estão aliados às camadas mais pobres, mas as camadas mais ricas também não estão muito preocupadas, estão ótimas, claro. Isso é o que quero levantar, isso é uma diferença. Porque o outro dia me chegou uma piadinha muito bonita, não? Onde chega o dono de casa, uma casa luxuosíssima da elite brasileira, e diz, minha querida, cadê Maria? Não suportava mais ela, teve que mandar embora. Estava acabando com o nosso Lula, me entende? Então, ou seja, caramba, ou seja, isso é latente, me entende? Então, se nós sabemos que 20.000 famílias foram as que mais ganharam e nunca ganharam tanto como no período de nosso querido Lula, evidentemente que a elite não tem para se preocupar muito. Agora, se você me diz os setores meio de produção e tudo isso, aí podemos conversar. Aí concordo, porque a coisa está grave. Mas a elite não. Então, eu acho que há uma diferença nesse sentido. O que me parece pior ainda, porque é mais hipócrita em dizer que está junto com o povo, quando na realidade, para estar junto com o povo, tem que estar junto a um projeto nacional. E aqui não há projeto nenhum. Bom, como nós estamos falando sobre a solidão e a solidão do poder, vamos pegar um exemplo macro, um exemplo um pouco maior ainda bem maior do que o do presidente Lula, a solidão de uma nação, Belmiro Valverde. Os Estados Unidos recentemente tentaram ingressar no Conselho de Direitos Humanos da ONU e foram barrados por conta das atrocidades que foram cometidas no Iraque e também na base de Guantánamo. Né? Como é que é uma nação do tamanho da nação americana, que ajudou a escrever muito da história das liberdades democráticas no mundo, serviu de exemplo para muitas coisas, e de repente se vê sozinha? A sensação que a gente tem é que ela está falando sozinha. Olha, isso é uma questão que eu acho assim absolutamente desafiadora, né?
Porque, de um lado, se você pegar a imprensa americana mais qualificada, existe um enorme mal-estar digamos, da parcela sã da população, em termos intelectuais, em relação exatamente a isso. Eles estão jogando fora 300 anos de tradição, de construir a ideia de uma sociedade aparentemente justa, aparentemente aberta, né, com os direitos civis assegurados, né? Essa paranoia pós 11 de setembro fez com que as pessoas perdessem totalmente o senso de medida. Quer dizer, tem gente que está presa em Guantánamo há 5 anos sem saber por que está presa, não falou nem com a família. Agora, nem com advogado, né? Nem com advogado. Agora, recentemente, eles publicaram a primeira relação das pessoas que estão presas. Quer dizer, o cara desapareceu de casa há 5 anos atrás, a família não sabia que ele está. E agora vai descobrir que ele está em Guantánamo. Acusado de quê? Também não sabe, que não foi acusado de nada, não fizeram nada contra ele. Ah, não, você é um cara perigoso. E apareceram, como sempre acontece nessas situações, puxa-sacos na área jurídica para convalidar isso. O procurador-geral americano já disse que não, que isso aí é assim mesmo, que é uma situação de guerra contra o terror, né? Então, eu acho que realmente é uma situação muito complicada, porque cria na parcela sã da população esse sentimento. Olha, alguma coisa está errada, nós estamos jogando fora toda a tradição dos nossos pais fundadores, aquela ideia, né? E nós estamos virando uma nação uma nação bastarda, uma nação que faz com as pessoas aquilo que nós acusávamos os outros de fazer. Eu acho, né? O grande aprendizado de tudo isso é que você começa a tirar das tuas costas as pessoas que te passam atestados ou passam lições de moral, né? Os ingleses agora apareceram as fotografias de como é que eles tratavam os prisioneiros alemães depois da guerra. Aquilo não é muito melhor do que o Hitler fazia com os judeus. Então, tenha santa paciência. Qual é a capacidade, qual é o estofo moral que alguém que faz aquilo pode vir dizer alguma coisa para você? O outro jogava cachorro em cima do muçulmano. Todo mundo sabe que o cachorro é um bicho considerado sujo pelos muçulmanos. Então, ele, para humilhar o muçulmano, jogava cachorro. Para humilhar o muçulmano, fazia ele ficar nu na frente das mulheres. E vai passar a lição de moral para esses índios latino-americanos? Eu acho que a única parte boa dessa história é que eles estão sendo obrigados a fazer uma grande autorreflexão, né? E cair desse pedestal de se sentir assim uma espécie de classe superior, sabe? A ditar para o mundo o que é moral, o que é imoral. De qualquer forma, no caso americano, nós vamos ter que esperar ainda mais 2 anos até que mudem as coisas. Mas, Pois não. Sim, não, a mim me parece que a gente teria que ir à história, não? Eles jogaram há muito tempo, o que você falou, não é de agora. Eles organizaram toda a repressão na América Latina, querido. Como que não? Claro, estava todo escondido. Não sabíamos mais como não estava aberto. Agora, eles assumiram abertamente porque não tem mais inimigos. Se não tem mais que confrontavam eles. Antes tinha o comunismo, então eles tinham que cobrir tudo isso e fazer por baixo. Mas isso sempre existiu. Ou seja, sempre existiu, sempre existiu o racismo. Né, porque agora é aberto, companheiro. É aberto. Eles mandavam especialistas aqui. Então, para a tortura e tudo. Damitrione foi um exemplo. Então, por favor, não, vamos por parte. Eles são assim há muito tempo. Não nos enganemos. Talvez lá eles tivessem uma relação absolutamente diferente dentro do país, também, e entre aspas, porque o racismo nos Estados Unidos não é fácil. E sabemos disso. O tratamento aos imigrantes, principalmente latino-americanos, também não é fácil. Veja o que está acontecendo hoje. Né? Então, há uma série de questões. Nós temos o mito dos Estados Unidos. Claro que tem coisa fantástica, ninguém discute. O norte-americano consegue uma coisa maravilhosa. Agora, mas não vamos a dizer que os norte-americanos estão torturando desde hoje. Pelo amor de Deus, eles vêm torturando há muito tempo. E na Guerra Fria, com mais razão ainda. Hoje, porque hoje não tem ninguém que faça limite. A mim me parece que a questão passa por aí. Ora, eles sempre estiveram na frente disso. Na outra época, bom, com a questão da Guerra Fria, tinha como esconder-se, porque tinha as Forças Armadas dos países latino-americanos, dos países do terceiro mundo, que mais ou menos faziam o joguinho. Lá, cada país defendendo o que imaginava que fossem dele, mas que, em última instância, fizeram jogo aos Estados Unidos. Isso ninguém pode negar.
Não? Então, por isso, eu não sei se Estados Unidos é aquela coisa toda. É, sem dúvida nenhuma, um lugar onde a gente tem que ver, pensar e nos fazer pensar muito, de um lado e do outro. Hugo, o problema eu acho que não é bem esse. O problema é que você, nos Estados Unidos, você tinha uma clara definição, uma clara divisão entre a solidez das instituições e o papel do governo. Quer dizer, a Suprema Corte americana, em várias instâncias no passado, se contrapôs ao governo, dizendo isso aí é contra a lei. Sim. Não pode. Não pode. Agora não. Agora as instituições estão, ao mesmo tempo que o governo, estão juntas nessa destruição dos valores institucionais. Mas, para terminar esse bloco, a solidão de um homem com poder ou de uma nação com poder assusta, Belmiro? Ou preocupa? Ah, sim, claro. Todas as vezes que você fica à mercê do julgamento individual em qualquer campo da vida, isso preocupa você, né? Quer dizer, eu acho que uma das grandes invenções da humanidade foi o julgamento coletivo. Quando você bota 7 caras para fazer parte de um júri, né? Quando você bota 3 juízes para fazer parte de um colegiado, você está sentindo exatamente o risco de você ficar à mercê das idiosincrasias, dos julgamentos individuais. Né? Megarelli, assusta essa solidão, a solidão do poder? Ela pode criar monstros? Sem dúvida. A mim me assusta. A mim me assusta porque você não sabe por onde pode sair o disparo. E aí, companheiro, não sei o que pode acontecer. A solidão do poder pode ser o ovo da serpente. Exatamente isso. A retomar o filme maravilhoso de Bergman. Vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos com Cobras e Lagartos. É só um instante. Pitadas de artes plásticas e de arquitetura. Doses generosas de dança e de teatro. Acrescente porções de música, de literatura, de cinema. E tempere com as últimas novidades do universo cultural da UFPR e de Curitiba. O resultado está no caldo de cultura. Saboreie programas inéditos a partir de 27 de abril, aqui na UFPR TV. Doação de leite ajuda a salvar vidas. O Banco de Leite Humano do Hospital de Clínicas atende de segunda a sexta-feira, das 7 às 18 horas. Se você quiser doar leite humano, ligue para o telefone 360-1867, que nós lhe daremos maiores orientações como proceder à coleta correta do leite humano. O seu leite vai ajudar a salvar a vida de muitas crianças prematuras. Voltamos com o segundo bloco do programa Cobras e Lagartos. Senhores, nesse bloco vamos falar um pouco sobre manutenção. Sim. Por que, Hugo Mengarelli, é tão difícil hoje manter amizades, manter relacionamentos, manter a chama acesa, manter a esperança? Bom, nós já falamos tanto aqui, né, Belmiro? Penso que a morte dos ideais, a morte da utopia, a morte do simbólico, a morte da palavra, eu acho que tem muito a ver com isso. Né? Nós perdemos os laços sociais. A violência, não estamos falando a vez passada, que foi Sérgio Buarque de Holanda, dizendo que nós temos um espírito cordial, mas esse espírito cordial levou que nos últimos 20 anos morrissem já mais de 1 milhão de seres humanos como consequência da violência. Isso, quando ele escreveu Sérgio, pode ter sido certo, mas agora parece que teve algum tipo de quebra tudo isso. E realmente as amizades já não se mantêm como antes. Não há ideais. Porque você fazia amigo, agora você faz amigo através de Atlético, de Coxa Branca, porque teu vizinho paranista, então se une. Ou seja, com coisa dessa natureza. Porque as pessoas chamam de tribos, né? Exatamente. Viva a tribo. Né? Ou seja, não existe algo que faça um. Me entende? Nesse sentido de unir as pessoas através de um ideal, através de um projeto, através de alguma coisa que te ative e te faça sonhar.
esse que chamava Freud Tagtraum, não? O sonho diurno, esse sonho não existe mais. Existe o delírio, mas o sonho não existe. Então, para mim, é triste. Em minhas reuniões mensal com meus filhos, nós nos reunimos com a cervejinha, ficamos horas e horas batendo papo, é para sentir que eles estão vivos e eles cumprem um ideal mínimo de vida, porque não temos mesmo. Meu irmão falava que o homem de hoje é um homem sem gravidade. Vai daqui, vai para lá. Ou seja, não tem peso. Ao não ter peso, que amizade? Passa de largo. Não tem como estreitar a mão de um amigo e ficar junto dele nos momentos piores, porque nos melhores somos todos amigos. A coisa quando começa a apertar é que você vê realmente os amigos, né? Então, não sei, eu acho que nós vivimos uma época que a morte da utopia, a perda dos ideais, a falta de compromisso com as palavras, com as ações que você faz, torna qualquer laço impossível. Nessas horas faz falta o nosso amigo Mário Negrão aqui para falar sobre isso. Belmiro Valverde, por que as pessoas hoje têm tanta dificuldade em manter em primeiro lugar, em criar laços e mantê-los? Por que isso? Eu acho que Por falta de tempo só ou não? Não, eu acho que a sociedade, é isso que o Hugo levantou, ele tem razão, ela perdeu a gravidade, né? Ela ficou tudo muito transiente, tudo passa com muita facilidade, né? É como diria o Barão de Tararé, né? No mundo tudo é passageiro, menos o condutor e o motorneiro. Né? É tudo assim, a empresa não tem mais aquela história, não, o cara trabalhou a vida inteira na empresa, nada disso. A empresa trata a pessoa de uma forma descartável. Você hoje está aqui, amanhã está lá. Você também trata a empresa de uma forma descartável. Quer dizer, você não veste a camisa. É um dilema, não veste a camisa. É um dilema que o pessoal de administração, o Alvin Goldner, chamava de a briga, né? O conflito entre os locais e os cosmopolitas. Né? Você passa a ser cosmopolita, você é fiel à tua carreira, não à empresa que você trabalhava. Você não tem mais negócio de colegas, não. Você nunca mais faria que nem o Carlos Castilho do Fluminense, que para jogar no Fluminense cortou um pedaço do dedo, porque o dedo dele estava atrofiado, né? Ele estava com artrose, ele cortou um pedaço para poder continuar jogando, né? Assinar contrato em branco, nada disso existe mais. A sociedade é muito transiente, né? Olha, Ney, eu já ouvi uma cena que é um negócio do Arco da Velha, está na capa da Gazeta do dia 11 de abril, né? Que é em Nova York, esse protesto que o Hugo falou dos imigrantes. O Cristo com o telefone celular. Você já pensou? Não, realmente. Encenando ali o negócio da maior gravidade. Ele está fazendo uma encenação para mostrar o suplício dele. Né? E ele tem telefone celular. Isso é a cara da sociedade agora. Relacionamento de torpedo, de blog, só pode dar isso aí, quer dizer, as relações, elas se esfumaçam. Pois é, o Belmiro chamou a atenção, lembrou uma coisa interessante, essa questão da fragilidade das relações. Futebol, por exemplo, você conseguiria imaginar, embora você não tenha passado exatamente por essa fase aqui, mas você conseguiria imaginar o Pelé vestindo a camisa do Flamengo, do Corinthians, depois de ter vestido a camisa do Santos? Não, eu me lembro na Argentina, por exemplo, um grande jogador do River Plate, aliás, que surgiu no River Plate, que se chamava Norberto Menéndez, né? Que saiu do River, foi para fora, depois, na realidade foi foi para Boca Juniors. Foi uma das coisas mais violentas que nós sentimos nessa época. Mas hoje o jogador de futebol, com todo respeito, é uma prostituta. Com como se chama? Com o caficho, como nós falamos, com o cafetão de lado. O cafetão vai lá, eu tenho tanto, faço o contrato e ele vai atrás. E beija a camisa. Que camisa é? Beijar a camisa? Sim, claro, que camisa é. Se se descuida, o cara faz o gol em contra, porque ontem estava jogando no time daquela camisa. Ou seja, vejam a futilidade em que todo se transformou. Você colocou uma coisa muito certa. Imagine Pelé jogando no Palmeiras, ou no Corinthians. Imagine, impossível. Impossível. Então, o maior jogador do mundo fez a carreira em um time e depois de velho foi jogar no Cosmo, nos Estados Unidos. Só para quê?
para ativar o futebol lá, para que vejam. Eu me lembro que... Bela jogada de marketing. Não, eu vi um gol feito por ele lá no ano 80, mais ou menos, que foi um dos últimos anos. Ele fez um golaço. Perdeu a majestade. Claro, era maravilhoso. Bom, então, mas isso não existe mais. Não existe mais. Ou seja, é tudo muito vácuo. Você tem um time, começa a amar o time, como eu vejo meus filhos que são atleticanos e eles seguem, mas tem o time, só foi campeão do Brasil, no dia seguinte não tem mais ninguém. Ou seja, é algo absurdo. Não? Você quer ver uma coisa, Ney, assim, que é bem caricata, mas é sintomática. Eu estudei em colégio de padre, né? Isso não era um privilégio dos padres, mas se lia a lista de chamada, o nome inteirinho. Então, eu que estou com 64 anos, quase 65, me lembro, quase 64, eu me lembro dos nomes inteiros. Eu tinha um colega chamado Francisco Edgar Barros Taquara da Fonseca Teles. Tinha outro chamado Luiz Alberto Madeira Coimbra. Tinha outro chamado Francisco José Abreu de Castro. Isso é... Claro. 50 anos na minha cabeça. Também. As minhas filhas estudaram à época num colégio, eu encontrava as meninas e dizia assim, e essa aí quem é? Essa aqui é a L3, porque sentava, era coordenada cartesiana. Sentava na linha 3 na fila, na coluna L, ou vice-versa. Fulana era H2, ela sentava na H2, quer dizer, não sabiam nem o nome, né? Quer dizer, isso é um relacionamento de colégio. Imagine o resto da vida, né? Sim. Agora, como fazer para manter hoje? É impossível, é uma das utopias, você manter hoje, você manter amizades, você manter até mesmo os laços de família? Não, eu tenho. Laço de família com meus filhos, meu neto, uma relação fantástica, não posso dizer. Quer dizer, como manter isso sem ser ditador, né? Sem chegar e dizer, olha, todo final de semana tem almoço lá em casa. Mas, no caso com meus filhos, é cobrança. Se demora, pai, nos vamos encontrar, quanto faz que não nos encontramos? É um prazer encontrar-nos. Eu tenho aqui amigos há muitos anos, dois e suas mulheres, os 4 que amigos são homens os 2, mas fazemos nossos aniversários com dias de diferença, somos leoninos. O doutor Henrique Vidal, que junto com Maria Helena foram meus padrinhos e amigos, minha família, digo eu. Conrado Canzoneri, a Eloísa, a esposa, que é outro tucumano maravilhoso. E nós levamos 3 anos diferentes, somos os 3 do River Plate, somos os 3 argentinos. Então nós temos uma amizade, Réveillon junto, assim. E outro dia chamou um deles e nos reunimos assim de rápido, um macarrão e vinho argentino, e até de África do Sul tinha vinho. Então é uma coisa de um calor. E nós sabemos, todos nós sabemos o valor disso, porque isso praticamente não existe. Tenho mais amigos, eu perdi um grande amigo, Norberto Irusta, psicanalista que era meu irmão também, que também formava parte da turma. E foi um golpe terrível, porque era uma figura excepcional. Então, para mim, foi um dos grandes amigos. Então, isso aí para segurar com as mãos, uma música de um argentino, Alberto Cortés, que é descendente de espanhóis, e que lo dice claramente, que quando um amigo se vai, não vem outro amigo a ocupar esse lugar. É um buraco que fica, entende? Então, quando você tem amizade nesse nível, quando depois de 27 anos eu me encontro com o Vasco e Jéssica, por coisas da vida nos perdemos, e nos encontramos, ele com seu 1,93 m, enorme, agora já gordo, era magro, agora está grandão, e ficamos mais de 5 minutos chorando e beijando-nos e abraçando-nos na rua, porque na Argentina nos beijamos sem nenhum problema. Nós saímos das mãos dadas, tá claro, mas nós damos beijo. E chorávamos como 2 crianças, depois de 27 anos, com toda uma vida que tivemos juntos, nós formamos um cinema, e tivemos um grupo de cinema juntos. Quem vive isso, e há uma outra coisa mais que te vou dizer, e que lo disse Borges dos argentinos. Borges é um crítico dos argentinos, e eu estou com Borges em muitas coisas. E também estou nisto. Os argentinos, talvez, uma das coisas que nos salva, esse Borges, é saber valorizar a amizade. E a gente tem isso. E para mim, eu acho que não tem coisa mais bela que a amizade, algo que me emociona mais que a amizade. Porque isso, lamentavelmente, eu vejo meus filhos que têm amigos há 10 anos e conservam. A mim me parece que eu incentivo que conservem, porque é de um valor
Por que, Belmiro, as amizades ficaram frágeis nos nossos dias? Olha, é uma coisa cultural nossa? Eu acho que sim, né? Em primeiro lugar, o Milton Santos, nosso geógrafo, ele sempre, quando ele falava da ocupação humana, ele dizia que o homem ia ganhando espaços, né? Sim. Antigamente, o nosso círculo era muito restrito, era o círculo da tua vizinhança. Claro. Você era criança, eu era criança, o Hugo era criança. Nós lembrávamos, você saía, você tinha os amigos da vizinhança ali, quando muito do teu colégio, né? Ou da tua faculdade. Né? Agora a pessoa está conectada com o resto do mundo, Mas é engraçado, está, mas não está, né? Não está. Exatamente, né? Está, mas não está. É a história da Nora Ney, né? Você vive ao meu lado, eu não tenho você, né? É isso mesmo, é a definição. Quer dizer, então as pessoas estão aí mexendo com internet, tem 500 mil amigos, faz parte do Orkut, tem 300 amigos no Orkut, mas espreme, e ele já não sai na rua para encontrar o amigo de fim de tarde, para conversar um pouco, para jogar a conversa fora, ninguém vai na casa de ninguém. Então, eu tenho a impressão que a vida moderna ampliou muito os espaços da pessoa, assim, ela ampliou muito o alcance das pessoas. Porque fechou os espaços. E acabou fechando os espaços. Dentro do ambiente organizacional, quer dizer, dentro das empresas, porque isso se cultivava antigamente, até não há muito tempo. Você sabe que você ainda sente isso nas pequenas empresas, né? A pequena empresa, ela é uma coisa interessantíssima sobre o aspecto organizacional, porque ela tem essa característica. O dono da pequena empresa, ele é o capitalista típico que o Schumpeter definia. Ele é o tecnólogo, é o cara que sabe fazer as coisas, ele é o financista, porque é o cara que arranja o dinheiro, ele é o comerciante, ele é o administrador, ele é tudo. E ele cria em volta dele um grupo que, a horas tantas, não tem nenhuma relação de hierarquia, as pessoas todas se conhecem, tomam chimarrão junto. Então, na pequena empresa ainda é comum isso, você manter uma certa coesão, as pessoas têm um certo nível de solidariedade, um certo nível de fraternidade. Nas grandes empresas, não. Grandes empresas hoje em dia... Que é o sangue. Tira o sangue do cara e estamos conversando. Mas aí está um pouco aquele princípio germânico do primus inter pares, né? Que o cara está na frente, é o patrão, mas não é só porque tem dinheiro, senão ele encerra uma série de coisas que o coloca como aquele líder, não em referência, sem dúvida. E a hora ele tem que varrer o chão, ele varre, na hora que... E se o time dele perder no domingo, o empregado chega na segunda-feira e sacaneia ele, e ele dá risada. Agora, isso não vai fazer isso numa empresa grande. Agora, nós falamos do relacionamento de amizade, mas hoje também o que está difícil são os relacionamentos mais íntimos, né? Relacionamento homem-mulher hoje também é uma coisa extremamente complicada. Isso, como você diz sempre, é para outro programa. Meu amigo, tem uma teoria sobre isso, por que hoje também o relacionamento entre homens e mulheres está tão complicado? É por conta muito dessa... Hoje nós somos uma sociedade de espetáculo e nós também temos que ser espetaculares para a pessoa, quer dizer... Para quem quiser responder, estou jogando para cima. Eu acho que existiram rompimentos muito grandes na questão da família, porque a relação do casal evidentemente está relacionada com a questão da família. Não? Eu não tenho a sorte que tive ele e que tem você. Sim. E espero que você conserve essa sorte. Porque não é orgulho dizer que eu me casei 3 vezes. Posso dizer com orgulho que estou casado com uma mulher extraordinária. Isso posso dizer, sem dúvida nenhuma. Que minha atual esposa é maravilhosa. E as anteriores não foram também tão ruins assim, não. Eu acho que a gente cresce e quando a gente vai crescendo, vai conseguindo, talvez, poder lidar melhor com certas coisas que não lidava antes. Mas quando a família começa a se quebrar, os relacionamentos, a questão da subjetivização, a questão da formação da criança é diferente com um pai aqui, ou a mãe aqui, outro lá. De repente a mãe pode contra o cara, o pai contra a mulher. Pomba, bota na cabeça de uma criança isso. Parece Lego, né? Exatamente. É uma arma, como se chama? Lego? Sim, armação, quebra-cabeça, ou em todo caso, jogo de armar. E isso não é sem suas consequências, gente.
A igreja, às vezes, pode ser muito retrógrada em muitas coisas, não tenho religião nenhuma, mas eu entendo essa queixa que ela levanta e que se preocupa tanto na família, porque, goste ou não goste, o modelo familiar que existia não existe mais, meu irmão. E não tem outro que substituir esse modelo, não chegou um modelo ou outro para substituir. Então, e não tem nada. Hoje, por exemplo, antigamente, quem determinava dentro da família? Era o pai, era a mãe, fundamentalmente o pai. Hoje quem determina? É o psicólogo, é o juiz. Entra meio mundo dentro da família, não existe mais. Então, como o cara vai ter uma lei, não a lei dos homens, a lei divina? Como vai montar essa lei se qualquer um pode entrar na família a determinar o que se deve fazer? Já não existe mais o que se chama esse pivô que leva e arrasta a subjetivização de uma criança, que é o pai. Né? Bom, eu vou, já que nós fomos plagiados, eu também vou plagiar uma outra emissora. Por que esses laços de ternura não são mais tão fortes, Belmiro Valverde? Eu penso como o Hugo. Eu acho que isso é muito complicado para você isolar um fator, né? Mas eu acho, por exemplo, que a questão da família, a questão da solidariedade familiar, de uma certa aproximação, de certos laços hierárquicos da família que foram perdidos, eram fundamentais, quer dizer, e você começa a não ter referência. No caso do homem e da mulher, eu tenho uma teoria um pouquinho diferente em relação ao seguinte: você vê muito hoje em dia, como mudou muito essa estrutura, existe muita competição intelectual, né? Se o marido e a mulher trabalham, quem é que ganha mais, quem é que tem mais sucesso profissional, gera ciumeira. Vou plagiar outra de novo, a guerra dos sexos. Quer dizer, você tem coisas desse tipo, coisas que daí as pessoas podem dizer assim, mas no passado você tinha um esquema de dominação e submissão. Eu não acho assim, eu acho que esse campo da afetividade não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com trabalhar fora, nem não trabalhar fora, nem ser provedor ou não ser provedor, ou ser casa com 2 provedores, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a afetividade. E a afetividade está muito ligada à questão da estrutura familiar. Você, hoje em dia, não é afetivo porque, inclusive, é o que eu estou dizendo. De repente muda a tua afetividade. É que nem aqueles anúncios no Rio de Janeiro do Maracanã, a DEG informa, sai o Ronaldinho e entra fulano. A DEG informa, sai o doutor Beltrano e entra o doutor Cicano na tua casa. Exatamente. Muito bem, a DEG informa que este programa acabou. Agradeço muito sua audiência. Se você tem críticas, comentários ou sugestões, escreva para a gente. O nosso e-mail é ufprtv@ufpr.br ou pelo telefone 3313-2001. Até a próxima edição.